Vamos lá, muito boa noite a todos. Estamos em mais uma aula, deixa eu voltar aqui. Essa aula faz parte da cadeira do nosso curso, dos nossos cursos, aqui da Sociedade Psicanalítica Mente Renovada, tá bom? E nós vamos dar início a essa aula, deixa eu só colocar aqui algo aqui rápido. Sejam todos bem-vindos, tá? A mais uma aula. Qual a intenção da aula de hoje? O tema da aula é a legislação nacional aplicada ao transtorno do espectro autista, tá? Apostila jurídica e adaptada para psicanalistas e terapeutas. A minha intenção hoje é fazer com que nós, terapeutas, nós, psicanalistas, que nós possamos, eu quero, como mentor, hoje, orientar vocês na legislação nacional do TEA, para que vocês possam orientar pais, na escola também, alguns professores como eu, né? As férias já até acabaram, né? Dia 19 voltam as crianças, pelo menos para mim, de sexto ou nono ano, os alunos voltam só dia 19. Alguns professores de educação infantil já até voltaram, os alunos. Mas a intenção dessa aula é a aula para mentorar e para orientar dentro da legislação brasileira sobre o TEA, tá? Então, é uma apostila jurídica, mas bem adaptada para psicanalistas e terapeutas. Levou um tempo para eu fazer essa apostila. Vai ser uma abordagem jurídica, clínica e institucional. Público-alvo, psicanalista, terapeuta, educadores e profissionais da área da saúde. Então, você que está assistindo aqui agora ao vivo comigo, vai ter alunos que vão assistir depois pelo portal, né? O nosso portal exclusivo da Sociedade Psicanaliticamente Renovada. Cada aluno tem um portal exclusivo com a sua senha, seu usuário, tá? E você vai assistir lá depois. Eu não sei que horas que você está assistindo essa aula, mas seja muito bem-vindo. Eu sou o doutor Michel Silva, professor Michel Silva, melhor aqui nessa aula, para poder, doutor lá na clínica, aqui eu sou o professor Michel Silva, para poder te orientar sobre a legislação nacional aplicada ao transtorno do espectro autista. Se você chegou até aqui, você já passou por outras aulas dos nossos cursos, seja mais uma vez muito bem-vindo. Qualquer problema, qualquer dificuldade com vídeos, qualquer dificuldade com a apostila, com a avaliação, você só entrar em contato com o nosso time, tá? A doutora Diana está aí pronta para te ajudar, os supervisores estão prontos para te ajudar aí também nessa situação, tá? Apresentação, o transtorno de espectro autista, o TEA, não é apenas uma condição clínica, mas também uma condição jurídica protegida pelo ordenamento jurídico brasileiro. O conhecimento da legislação é essencial para que psicanalistas e terapeutas possam orientar famílias, fortalecer laudos, relatórios terapêuticos e atuar de forma ética e legalmente respaldada. Esta apostila reúne as principais leis nacionais que amparam a pessoa com TEA, apresentando o texto original da lei, comentário jurídico explicativo e o passo a passo de como obter cada direito na prática. Nós vamos falar passo a passo como que a pessoa pode obter esses direitos aí que a legislação nacional ampara os autistas, os TEAs, tá? Então, vamos lá. Você que vai assistir depois pelo portal, faça suas anotações, pode entrar em contato no grupo, tirar as dúvidas. Você que está aqui, quiser falar, levante a mão, quer contribuir, vamos para uma aula bem tranquila. Eu quero aprender com vocês, trazer um pouco de conhecimento e vamos interagir junto. Primeiro, vamos começar pela lei magna, pelo aquilo que rege o país, né? Muitas vezes não acontece como tem que acontecer, mas nós não podemos desistir daquela frase. Nós somos brasileiros e não desistimos nunca. Nós temos uma Constituição Federal de 1988, onde ali tem os artigos que regem o país. Tudo que é feito tem que ser dentro da Constituição. Às vezes a gente ouve até aquela palavra, né? Toda hora fala nos jornais, inconstitucional, ou seja, uma coisa que não está dentro da Constituição. Então, nós vamos ver texto legal e trechos relevantes. O artigo 6 diz: são direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança,
a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. O artigo 6 vai falar sobre isso. Às vezes, a gente ouvindo isso, parece ter uma utopia, né? De falar da Constituição, que muitas vezes não é cumprida, mas não é o nosso foco hoje aqui, não é criticar a Constituição, é trazer o embasamento para essa aula de legislação nacional, aqui na perspectiva do TEA. O artigo 196 da própria Constituição vai falar o quê? A saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, a saúde é direito de todos e o Estado tem que garantir isso. Garantindo o quê? Mediante as políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco de doença e de outros agravos ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O artigo 227 vai dizer: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança. Então, é um conjunto, né? Família, sociedade e Estado. Ao adolescente, não só a criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade. O direito à vida, à saúde, à dignidade e à convivência familiar e comunitária. Um comentário jurídico desses 3 artigos que nós trouxemos hoje. A Constituição é a base de todos os direitos da pessoa TEA. A partir dela, o autismo é compreendido como uma condição que exige proteção integral, garantindo acesso à saúde, à educação, dignidade e desenvolvimento. Para o terapeuta, isso significa que qualquer negativa de atendimento, exclusão escolar ou restrição de tratamento viola a Constituição. Então, nós temos que saber, nós temos um paciente autista ou a mãe de um autista que está sofrendo, nós temos que entender que isso é uma violação da Constituição, seja atendimento à saúde, seja escola. O psicanalista, o terapeuta, ele pode intervir na situação escolar. É o que nós vamos ver hoje, tá? Como obter direito? Solicitar atendimento pelo SUS ou rede educacional pública, utilizar relatórios terapêuticos como prova de necessidade. Em caso de negativa, registrar reclamação administrativa ou judicial. Tudo isso. Primeiro, solicitar atendimento pelo SUS ou pela rede educacional pública. É o primeiro passo formal para acessar direitos do TEA. O Estado só pode ser responsabilizado depois que a família faz um pedido oficial de atendimento em saúde e educação. Se a família não fizer esse pedido oficial, não vai se manifestar. Nem a educação, nem as escolas estaduais, municipais, eles não se manifestam atendimento. Nem a saúde. Se não tiver um pedido oficial, e muitas vezes, hoje com a internet já tem muitas informações. Hoje com a internet você pega aí, tem várias pessoas que falam sobre isso. Mas muitos psicanalistas, qual é a minha intenção hoje como professor e como CEO da instituição Sociedade Psicanaliticamente Renovada? Eu ando muito. Eu tenho visto terapeutas e psicanalistas que não entendem a legislação que ampara o TEA. Não sabe como orientar a família. A minha aula de hoje é educativa. Eu quero mentorar vocês a entenderem sobre isso para que vocês possam orientar as famílias. No TEA, isso inclui atendimento multiprofissionais pelo SUS, pelo CAPS, UBS, ambulatórios, matrícula e inclusão na escola pública com adaptações necessárias. É uma guerra. Mas se ninguém comprar, nós terapeutas e psicanalistas não comprarmos essa briga, isso não vai mudar. Já tem muitas pessoas comprando essa briga. As pessoas falam muito mal de deputados, de vereadores, mas tem muitos deputados estaduais, federais, muitos vereadores, muitas pessoas, muitos terapeutas também ajudando nessas conquistas que está havendo. Então, nós temos que ser orientados para ajudar os nossos pacientes. Um caminho prático, passo a passo. Na saúde, no SUS. O que a família tem que fazer? Primeiro, a família precisa procurar a UBS ou os CAPs. Deixa eu beber uma água aqui. Outro, solicitar avaliação contínua do tratamento para o TEA. Protocolar o pedido
guardar o número, comprovante ou mensagem. Isso se falando de saúde. Educação, escola pública. Solicitar matrícula ou adaptação pedagógica. Faz o pedido por escrito, por e-mail ou requerimento. Guardar a resposta da escola. É a resposta da escola, que geralmente vem na Secretaria de Educação, que os pais vão tomar uma atitude. Então, um exemplo de orientação do psicanalista nessas situações. Antes de qualquer medida jurídica, é importante que a família peça formalmente o atendimento no SUS ou na escola, mesmo que demore ou negue. Isso gera uma prova essencial para garantir o direito depois. Então, qual a orientação do psicanalista? Se tem uma mãe atípica, um pai, se tem um paciente, até mesmo um adulto autista, o que você vai fazer? Você vai orientar ele a fazer um pedido formalmente, ou por e-mail, ou por escrito, ou pelo um aplicativo. Primeiro ele faz formalmente, aí se é negado, ele vai entrar com a parte jurídica, procurando um advogado, ou principalmente a defensoria pública, né? Dica clínica jurídica. O psicanalista pode orientar a família a sempre registrar o pedido, nunca apenas verbal. Registrar esse pedido, seja na escola pública, seja no SUS, seja no CAPS, no UBS, anotar, registrar esse pedido. Formalmente. Assina para mim aqui, tem que ser assim. Utilizar relatórios terapêuticos como prova de necessidade. O relatório terapêutico é um documento técnico que demonstra a existência do TEA, o impacto emocional, social e funcional, a necessidade concreta do tratamento ou adaptação. Exemplo, no mundo escolar, ali no processo escolar, todos os professores. A primeira coisa, tem uma criança aí, TEA, ou tem uma criança com TDAH, com TOD, de foco hoje aqui é TEA, mas se encaixa também algumas leis aqui se encaixam, a outros transtornos. O aluno, exemplo, nome fictício, o aluno Pedro, ele tem dificuldade em interação com os alunos. Qual é a principal pergunta dos professores? Tem laudo? É assim, tem laudo? Tem. Qual é o F dele? Qual o CID 11 dele? CID 10 ou CID 11? Qual o CID? Você vai lá, olha o CID e tal. Aí tem que fazer adaptação. Tem que ter o PEI, o plano individualizado, tem que ter tudo isso, tá? No direito, esse relatório funciona como prova técnica, mas não sendo laudo médico. Só que o que não pode faltar nesses relatórios? Enquanto eu estava preparando essa apostila, eu estava pensando numa coisa muito interessante. Uma vez eu estava conversando com um advogado, um doutor amigo meu, Sigmund Freud, quando ele criou a psicanálise, ele embasou muito bem a psicanálise. Sabe por que aqui é uma fala de uma conversa de um psicanalista, que sou eu, com um advogado psicanalista também. Sabe por que a psicanálise no Brasil ainda não teve realmente o reconhecimento que ela merece? Primeiro, a banalização, né, da psicanálise. Vou entrar num contexto aqui. Você entra na internet hoje, tem curso lá de 499 para você se formar em psicanalista. Tem curso de 399 para você se formar em psicanalista. Se formar em psicanálise e virar um psicanalista. A banalização, muitas vendas de diploma. Outra coisa, as pessoas medrosas, pessoas têm medo de lidar com... Nós não damos laudo, né? O Conselho de Medicina, Federal de Medicina, o Conselho de Psicologia, né? Nós não podemos dar laudo. Tá, legal. Mas nós podemos dar uma declaração, nós podemos dar uma hipótese diagnóstica. Tem psicanalistas terapeutas muito medrosos. Medrosos. Eu tenho um paciente que já conseguiu auxílio no INSS, já conseguiu vários direitos com as declarações e os pareceres que eu faço. Nós temos aula gravada aí no YouTube que fala sobre parecer, declaração, diagnóstico. Só que as pessoas confundem tudo. Nós, psicanalista, terapeuta, nós damos diagnóstico, sim. Existe um profissional que as pessoas quase não... Se falando de educação infantil, então, creche, aqui no Rio fala EDI,
são as principais pessoas que são os professores de educação infantil que conseguem identificar um TEA de longe. É só a criança passar que ela sabe se ela é ou não. Professor de educação infantil, primeiro dia de aula, passou o aluno, a mãe entregou para a professora, ela já sabe quem é TEA e quem não é. E como que ela não pode diagnosticar? Pode diagnosticar. Só não pode emitir laudo. Existe uma diferença entre diagnosticar e emitir. Emitir nós não podemos, mas diagnosticar, eu conheço vários relatos de professor de educação infantil que diz para mim que na primeira olhada que ela dá para a criança, ela consegue identificar que a criança é autista. E porque muitas vezes tem uma dificuldade muito grande. Então, tá falando com ele, as pessoas não pegaram o seu direito como psicanalista. Muita gente, pessoas medrosas, não fazem um relatório, não fazem um parecer, não fazem uma declaração, não faz nada. A minha aula hoje, a intenção dessa nossa aula hoje, é fazer com que eu e você possamos orientar, entender e ajudar. Então, o que não pode faltar num relatório? Identificação do profissional, tempo de acompanhamento, descrição clara das dificuldades, consequência de ausência de atendimento, indicação objetiva do que é necessário. Exemplo, terapia contínua, acompanhamento escolar. Eu já fiz vários pareceres, ou declarações para a escola. Eu já fiz declaração para transferir alunos, que eram pacientes meus, de sala, para adaptação. E todos os relatórios que eu faço, declaração, ou parecer, eles são aceitos. Nenhum foi negado até hoje, porque eu não tenho medo. Eu faço, eu dou embasamento. Eu escrevo, tem que escrever. Só que dá trabalho. É melhor falar que não faz, que não consegue, que não quer. Caminho prático. O psicanalista elabora um relatório. A família anexa o pedido no SUS, escola ou INSS. O documento passa a fundamentar o direito solicitado. Exemplo de orientação do psicanalista. Vou elaborar um relatório explicando como o autismo impacta o desenvolvimento emocional e social do seu filho. E por que o acompanhamento é essencial. Este documento ajuda muito caso o SUS ou escola se recuse. O importante, bem ressaltar, o psicanalista não prescreve. Ele não prescreve, mas fundamenta tecnicamente a necessidade. Eu não vou prescrever e nem escrever diagnóstico, não. Eu dou um parecer, eu dou uma declaração bem fundamentada tecnicamente. Eu vou falar sobre isso ainda na aula de hoje. Eu vou falar sobre isso. Vocês estão me ouvindo direitinho? Está fazendo sentido essa aula para vocês? Você que está assistindo o portal, pode deixar seu comentário. Pode mandar, tá bom? Qualquer dúvida, pergunta, é só levantar a mão, tá, gente? Vamos junto. Vamos lá. Em caso de negativa, registrar reclamação administrativa ou judicial. Quando o direito é negado, o Estado ou a instituição passa a descumprir a lei. A negativa pode ser explícita, por escrito, implícita, demora excessiva, fila infinita e silêncio, porque muitas vezes a pessoa não fala que está negando, mas fica uma coisa implícita, uma demora excessiva numa resposta, uma fila infinita, silêncio. Autista nem pode ficar em fila, mas não é o que acontece, porque as pessoas elas não fazem valer o seu direito. Ambas geram o quê? Direito à reclamação. Aí tem um caminho administrativo no primeiro nível. Qual o caminho? Saúde. Ligar para a ouvidoria ou Secretaria de Saúde. Na educação, ligar para a Secretaria de Educação e para o Conselho Tutelar. E sempre anexar protocolo de pedido e relatório terapêutico. Sempre. Fez um relatório terapêutico. Você, psicanalista, você, terapeuta, anota isso daí. Você pode fazer um relatório terapêutico. Você pode fazer um relatório terapêutico. A gente te dá um modelo, te dá embasamento para você. É por isso que os alunos da Sociedade Psicanalítica Mente Renovada são filiados. Vocês têm ajuda aqui.
vocês têm acompanhamento jurídico, vocês têm o que precisa aqui para poder exercer, mas exercer o seu chamado de psicanalista com veemência, com autoridade, com embasamento, com a cabeça erguida. Não, eu tenho visto um montão, até mesmo da sociedade mente renovada, um montão de psicanalistas medrosos. Geralmente, os mentorados, eles são igual aos seus mentores. Eu ando de cabeça erguida onde eu vou. Eu converso, discuto, dialogo, bato boca com um psiquiatra, com um psicólogo, com um terapeuta não sei de onde, com constelação, com qualquer pessoa. Por quê? Eu busco embasamento. O que eu quero nessa noite aqui é embasar vocês nessa legislação do TEA. Não estamos nem no começo da aula ainda. Vamos lá. Caminho judicial quando necessário. Aí, defensoria pública ou advogado. Tá? Defensor público, ele gosta muito da área da infância. Muito, muito. Já passei por vários e eles gostam de verdade. Pedido de tutela de urgência. Base legal. Constituição. Lei 12.764 de 2012, que é a Lei Básica da Inclusão, e o ECA. Um exemplo de orientação do psicanalista que o psicanalista pode dar para a família. Ó, como o atendimento foi... Eu estou dando as falas. Como o atendimento foi negado, vocês podem procurar a Defensoria Pública. Levem um relatório que vocês vão fazer, o pedido feito e a resposta da instituição. Isso costuma acelerar muito a solução. Postura ética. Nossa postura ética. O psicanalista não faz advocacia, mas orienta e fortalece o acesso à justiça. Vamos interagir. Eu quero que você... Eu vou lá para o chat. Temos que interagir. Vou para o chat, vou botar aí, você copia e replica. Ó, postura ética. O psicanalista não faz advocacia. Até tem alguns psicanalistas que eu conheço que são advogados. Até você começar a fazer o direito, tá? Eu fiz até o 5º período de direito, gente. Depois eu abandonei, fui estudar teologia, fui estudar sociologia, filosofia, mas eu tenho alguns embasamentos porque eu fiz até o 5º período de direito e eu gosto de direito. Gosto de política, gosto de direito, tá? Então, o psicanalista não faz advocacia, mas orienta e fortalece o acesso à justiça para os nossos pacientes e para os pais dos nossos pacientes, tá? Vamos lá. Resumo prático para o psicanalista. Um resumo prático para nós, se falando de legislação, se falando de legislação nacional de TEA. Primeiro passo, orientar a família a pedir formalmente o direito. Segundo passo, produza um relatório técnico bem fundamentado. Depois eu vou te dar exemplo. Passo 3, em caso negativo, indique os caminhos administrativos ou judiciais. Frase-chave para usar com os pacientes. Vou replicar de novo. Ó. O direito, olha essa frase. O direito só se torna visível quando é solicitado. O documento é defendido. Preste atenção. O direito só se torna visual quando é solicitado. Documento e defendido. Tem que ter isso. Se não tiver... Não vai, eles não fazem acontecer. Tá bom? Vamos que vamos. Pam, pam, pam. Modelo de relatório. Vou te dar um modelo aqui básico. O modelo de relatório terapêutico com a linguagem jurídica. Eu não entrei nem nas leis ainda, eu vou entrar nas leis, gente. Vamos lá. Apto para SUS, escolas, INSS, Defensoria Pública e ações judiciais. Identificação do profissional, seu nome, formação, psicanalista, terapeuta, registro da instituição, nossa, aqui é o registro da sociedade, contato profissional, identificação do assistido, data de nascimento, responsável legal, se for menor, finalidade do relatório. O presente relatório tem finalidade subsidiar a garantia de direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, olha só, embasamento, nos termos da Constituição Federal, lei número 12.764, de 2012, lei Berenice Piana, uma lei muito importante para o autista, que foi através de uma mãe atípica, que teve os direitos do seu filho, Dayan, negado, e ela lutou muito para conquistar os direitos. E esse nome veio a lei Berenice Piana, tá? E a lei número 13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão, a LBI,
e as demais normas aplicáveis. Histórico de acompanhamento terapêutico. O assistido encontra-se em acompanhamento terapêutico desde o início até aí você coloca. Com frequência, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, de 15 em 15, você coloca. Apresentando características compatíveis com o transtorno do aspecto autista, conforme critérios clínicos amplamente reconhecidos. Descrição técnica das dificuldades observadas durante acompanhamento. Observam-se prejuízos significativos nas seguintes áreas: comunicação e interação social, regulação emocional, adaptação a mudanças de rotina, autonomia funcional e social, processo de aprendizagens e integração escolar, tais dificuldades, características um impedimento de longo prazo, nos termos do artigo 2 da Lei 13.146/215, Lei Brasileira de Inclusão, que é a LBI. Nome oficial, Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é o nome da LBI. Impacto psicossocial, esse estou dentro do relatório ainda. As limitações descritas impactam diretamente a participação plena e efetiva do assistido na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas, tornando indispensável o acompanhamento terapêutico contínuo e o acesso a políticas públicas adequadas. Fundamentação jurídica, está aí, ó. Nos termos do inciso 2 do artigo 1 da Lei 12.764/2012, a pessoa com transtorno de aspecto autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, fazendo jus à proteção integral, atendimento prioritário e às adaptações necessárias nos serviços de saúde, educação e assistência social. Indicação técnica. Diante do exposto, indica-se a manutenção ou a concessão de atendimento especializado, bem como as adaptações necessárias ao pleno desenvolvimento emocional, social e funcional do assistido, sob pena de agravamento do seu quadro e violação de direitos fundamentais. Considerações finais, este relatório é emitido com base na prática clínica, na ética profissional e na legislação vigente, destinando-se exclusivamente à defesa dos direitos do assistido, local, data e assinatura do profissional. Você não advogou, você está colocando termos técnicos, psicanalíticos, para ajudar essa mãe, essa família. Então, você vê como tem como os psicanalistas ajudarem? Tem como ajudarem. Tem como embasar? Tem como embasar. Agora, quem não tem embasamento, quem não busca seus direitos e não ajuda, sempre vai ficar com medo de tudo. Aí eu fiz aqui um fluxograma prático, caminho do direito do TEA para uso em consultório. Aí tem, primeiro, identificação de necessidade clínica, que é uma avaliação terapêutica contínua, elaboração do relatório terapêutico, um documento técnico com linguagem jurídica. Hoje, com a inteligência artificial, você pede ajuda, ela te ajuda em tudo. Solicitação formal do direito, no SUS, na escola, no INSS, assistência social. Houve resposta positiva? Sim, direito garantido. Não, seguir para o próximo passo, que nós já falamos lá em cima. Aí vem, negativa ou demora excessiva? Registro em ouvidoria, conselho tutelar, secretaria competente. Persistência da negativa? Defensoria pública ou advogado. Deixa eu ver aqui, chegou a mensagem. Acho que deveria... Quem falou? A lei da credibilidade? Deixa eu ver. A lei da credibilidade. Boa. Joga ela pra gente aí no... Eu vou falar mais pra frente. Joga no chat pra gente. Vamos lá. Tem surgido várias leis muito boas para amparar. Aí vem o quê? Se tiver uma persistência negativa, defensoria pública ou advogado. Decisão administrativa ou judicial. Garantia do direito com base legal. Aí, um fluxograma prático, caminho do direito do TEA. Botei aqui o exemplo fictício, tá, para uso clínico e pedagógico. Ó, identificação de necessidade clínica. Paciente fictício, João Pedro S. Ponto. Idade, 7 anos. Condição, transtorno do aspecto autista, características compatíveis com TEA. Contexto, dificuldades de interação social, crise de desregulação emocional e prejuízo à adaptação escolar. Avaliação terapêutica,
sessões semanais de psicanálise há 6 meses, observação de prejuízos persistentes na comunicação e regulação emocional, necessidade identificada, acompanhamento terapêutico contínuo e apoio escolar especializado. Elaboração de relatório terapêutico. É um documento aqui elaborado para psicanalistas da Sociedade de Mente Renovada. Conteúdo do relatório. Tem que ter tempo e frequência de acompanhamento, impactos emocionais, sociais e funcionais, característica do impedimento de longo prazo, indicação técnica de adaptações escolares. Aí vem documento técnico com linguagem jurídica, fundamentado na Lei 12.764/2012, Lei Berenice, Lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, solicitação formal do direito. Aí vem o órgão acionado, escola pública, pedido realizado, disponibilização de acompanhamento terapêutico, adaptações pedagógicas no ambiente escolar. Protocolado junto à Secretaria de Educação, com relatório terapêutico anexado. Tudo isso você vai orientar a família, a pai, a mãe que vem até você. Houve resposta positiva? Não. A escola informa que não possui recurso no momento para fornecer acompanhamento especializado. Qual o próximo passo? Seguir para o próximo passo. Qual que é? Negativa ou demora? Excessiva? Providência adotada pela família, com orientação do terapeuta. Primeiro, registro de reclamação na ouvidoria da Secretaria de Educação, encaminhamento do caso ao Conselho Tutelar, com cópia do relatório terapêutico. A família é orientada sobre seus direitos e manter acompanhamento clínico regular. Persistência da negativa, após 45 dias, não houve solução administrativa, a família procura a Defensoria Pública levando relatório terapêutico, documentos escolares, protocolos de negativa. A Defensoria Pública ela vai ingressar com ação judicial com base na Lei 12.764, na Lei 13.000 da LBI, no Estatuto da Criança e do Adolescente, não é? A Defensoria vai entrar com tudo isso, tá? Decisão administrativa. Decisão judicial favorável à criança. Determinação para que o município forneça acompanhamento terapêutico, implemente adaptação pedagógica, garanta a inclusão escolar adequada. Tudo isso dá trabalho. Dá trabalho para o terapeuta, dá trabalho para os pais. Mas se os pais veem em mim e em você uma base de orientação, eles não desistem. Vamos lá. Toda semana estou ali para fazer uma consulta para você orientar. Ó, vamos lá, não para não. Não desiste não, você vai conseguir. Seu filho tem direito. Então, hoje nós temos esse papel também de psicossocial e psicoeducação. Nós temos que ajudar os pais. Nós temos que fazer isso. Eu tenho me preocupado, por isso que eu me empenhei nessa aula. Garantia do direito com base legal. João Pedro passa a frequentar a escola com suporte adequado, apresentando melhora da adaptação emocional e social. Nota ética para psicanalista. Preste atenção, nota ética. O profissional não judicializa. Nós não entramos com processo judicial, mas fundamenta tecnicamente, orienta a família, protege o direito da criança, mantém a atuação clínica ética e segura. Conclusão: o relatório terapêutico é mais do que um documento clínico, é um instrumento de cidadania. Quando elaborado com responsabilidade técnica e respaldo jurídico, ele se transforma em ponte entre o cuidado emocional e a efetivação dos direitos da pessoa com TEA. Psicanalistas e terapeutas não apenas acolhem a dor, eles ajudam a garantir a dignidade, acesso e justiça. Então, aquilo que eu falei quando eu estava conversando com o advogado, por que muitas vezes nós não somos reconhecidos nesses órgãos? Por quê? Não temos embasamento. É muito falado, e pouco feito. Volto a dizer, nenhum parecer, nenhuma declaração que eu fiz até hoje foi negada em lugar nenhum. Eu tenho INSS, eu tenho escola, eu tenho empresa, e eu tenho vários. Nunca foram negados.
Perguntas e dúvidas, gente, até aqui? Você que está assistindo pelo portal, anota a sua dúvida, manda. Aí eu fiz uma versão resumida do relatório terapêutico, um prontuário clínico, tá? Aí tá aí, ó, identificação do assistido, data de nascimento, responsável legal, período de acompanhamento, observações clínicas principais, apresenta características compatíveis com o transtorno do aspecto autista, o TEA, com prejuízos observáveis na comunicação, interação social, regulação emocional e adaptação ao ambiente, impacto funcional, as dificuldades identificadas interferem no desenvolvimento emocional, social e funcional, exigindo acompanhamento terapêutico contínuo. Encaminhamentos e orientações. Indicado, segmento terapêutico e articulação com rede de saúde, educação e assistência social. Observação ética. Registro elaborado para fins clínicos, conforme prática profissional e legislação vigente. E não como judicialmente, mas o quê? Um registro para fins clínicos. Local, data, assinatura do profissional. A pessoa que lê isso, onde chega, ela já te dá credibilidade, já te dá atenção. O mínimo ela vai ler e vai te dar uma resposta para a família. Checklist jurídico essencial para psicanalista. Existe, um checklist essencial para psicanalista que vai dar essa orientação sobre o TEA. Primeiro, identificação clara do TEA com impedimento de longo prazo. Registro da frequência e tempo de acompanhamento. Descrição do impacto emocional, social e funcional. Linguagem técnica, objetiva e sem juízo diagnóstico médico. Você vai botar uma linguagem técnica, terapêutica, uma linguagem objetiva, mas sem juízo diagnóstico médico. Nunca escrever, vou falar sobre isso lá para frente. Não escrever nada de diagnóstico médico. Fundamentação indireta na Lei 12.764/2012 e a LBI. Indicação clara da necessidade de continuidade terapêutica. Evitar termos vagos ou subjetivos excessivos. Não prescrever medicamentos ou condutas médicas. Não faça isso. Eu prescrevo que visite ao médico 2 vezes no mês. Não faça nunca isso. Guardar uma cópia do relatório no prontuário. Orientar a família sobre o uso do documento. Conclusão, nas palavras do Dr. Michel Silva. O relatório terapêutico é mais do que um documento clínico. É um instrumento de cidadania. Quando elaborado com responsabilidade técnica e respaldo jurídico, ele se transforma em ponte entre o cuidado emocional e a efetivação dos direitos da pessoa com TEA. Psicanalistas e terapeutas não apenas acolhem a dor, eles ajudam a garantir dignidade, acesso e justiça. Esse é o checklist do psicanalista, quando vai fazer ali um relatório terapêutico para ajudar as famílias. Isso é muito importante. Depois que essa aula estiver gravada, você que quer ajudar alguma família, que quer ajudar alguma instituição, manda essa aula para que as pessoas sejam orientadas. Vamos agora, a primeira lei que nós vamos ver agora, a lei número 12.764/2012, Lei Berenice Piana, uma lei nacional, tá? Que ampara o TEA. Essa mãe já disse, é uma ativista, ela passou por muita dificuldade, muita ligação com seu filho autista, ela lutou, seu filho Dayan, e ela conseguiu. E essa lei foi dada o nome em homenagem a ela, seu filho. Texto legal, artigos principais. Artigo 1. Esta lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista. Inciso 2, do artigo 1. A pessoa com transtorno do aspecto autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Para todos os efeitos legais. Artigo 2 da Lei Berenice. São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA. 1. A intersetorialidade no desenvolvimento das ações. 2. A participação da comunidade. 3. A atenção integral às necessidades de saúde. 4.
o acesso à educação e ao ensino profissionalizante. Quinto, o incentivo à formação de profissionais especializados. Olha o quinto do artigo 2, o parágrafo 5º do artigo 2. Olha só, o incentivo à formação de profissionais especializados. A gente não vê isso. Eu sou de escola, tem muitos professores aqui. A maioria dos mediadores que vêm, alguns vêm, quando vem pedagogo, quando vem um psicopedagogo, pô, levanta a mão para o céu e agradece a Deus. Mas, geralmente, são pessoas da comunidade que são pegas, um contratozinho na prefeitura e vai mediar. Não sabe a adaptação, não sabe fazer. Tentam dar o melhor. Quando são carinhosas com as crianças, é legal. Quando não são, então... Então, tem que ter formação para profissionais especializados. Estou batendo nisso. Eu estou preparando aí um curso de mediador escolar. Top, tá? Não curso de 3, 4 aulas, não. 9 módulos. Estou preparando aí. Para quê? É lei, tem que ser feito. É bom que se criasse as leis, eu estou com uma pronta. Mas, infelizmente, às vezes você não tem acesso. Uma hora a gente vai ter. Uma lei que seja obrigatória nos estados e no município. A pessoa que vai pleitear uma vaga de mediador escolar tem que ter, no mínimo, um curso de introdução à terapia ABA. Pelo menos um nível médio, um nível básico. Entender as características do autista, entender as características do TDAH, do TOD, para ajudar melhor essas crianças. Comentário jurídico. Essa lei essa é a lei mais importante sobre TEA no Brasil. Ela equipara juridicamente a pessoa com autismo à pessoa com deficiência, garantindo todos os direitos previstos para esse grupo, inclusive benefícios sociais, prioridade de proteção contra a discriminação. Para psicanalistas e terapeutas, essa lei legitima relatórios clínicos como instrumentos fundamentais para acesso a direitos. Essa lei fundamenta. Só que o que eu estou vendo por aí é muitos psicanalistas e terapeutas medrosos. Quem pode fazer um relatório desse é só psicólogo. É só neuropsicólogo. Não, você pode fazer. Como obter o direito? Diagnóstico clínico, com CID-10, CID-11. Isso aí eles vão ter com um neuro, com um psiquiatra infantil. Aí tem relatório terapêutico detalhado. Eu já fiz um relatório terapêutico detalhado que a minha paciente levou para o psiquiatra. Ele leu, parabenizou ela, disse que ela estava bem assistida e isso ajudou ele no diagnóstico. Porque não existe um aparelho, não existe um mecanismo, não existe exames para identificar. Não existe. Tá? Solicitação em órgãos de saúde, educação e assistência social. Em caso de recusa, ação judicial com base na Lei 12.764/2012, que é a Lei Berenice. Como obter direito à pessoa com TEA? Passo a passo. Primeiro, diagnóstico clínico, CID-10 ou CID-11. O diagnóstico clínico é o reconhecimento formal do transtorno do espectro autista por profissional habilitado, geralmente médico, utilizando o quê? A classificação internacional de doenças, que é o CID-10. Aí no CID-10 é o F84.0, F84.5, entre outros Fs, 84. O CID-11 já é o quê? HA60, transtorno do espectro autista. Base legal, Lei 12.764/2012, no artigo 1, inciso 2, da pessoa com TEA, considera a pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Caminho prático para a família. Procurar SUS, UBS, CAPS, ambulatório especializado ou profissionais da rede privada. Solicitar avaliação clínica para a TEA. É o direito da família. Caminho prático. Receber documento como diagnóstico, CID, assinatura e carimbo do profissional. Como o psicanalista orienta? Para acessar os direitos garantidos por lei, é importante ter um diagnóstico clínico com CID. É diagnóstico. Mesmo que o acompanhamento terapêutico já esteja em andamento, esse documento fortalece o acesso aos serviços
públicos, tá? Isso é muito importante. Aqui, ó, uma mulher aqui, a Maiara falou, tive experiência de fazer estágio de psicologia em escola. Infelizmente, as escolas não estão preparadas para as crianças que têm qualquer tipo de transtorno. E piro, que muitos pais não aceitam o diagnóstico, muitas vezes. A primeira é negativa dos pais, em aceitar. A primeira é negativa dos pais. Esse teu comentário é muito pertinente, Mayara. Muito, muito. A gente passa isso direto, como aqui tem professores, eu como professor, a gente passa isso direto nas escolas. Tivemos agora uma reunião pedagógica, né, uma formação pedagógica, vamos ter outra semana passada, semana que vem, só falaram assim na reunião, no 6º ano vai chegar 3 autistas, no 7º vai chegar 2, no 8º vai chegar tanto, no 9º tem 2. É só assim. Então, muito complicado. Os pais são sempre os primeiros. Nós podemos orientar eles. É uma coisa nova, gente. É uma coisa nova. Até a mãe, o pai, assimilar, entender, aceitar, tá bom? Temos que ter carinho e bastante paciência. Eu, graças a Deus, eu tenho. Eu amo os autistas. E principalmente amo os pais autistas. Estava conversando hoje com uma mãe atípica, numa reunião. Ela tem um projeto de mães atípicas, e eu estava falando para ela. As melhores pessoas para se entender. Nós, terapeutas, psicanalistas, professores, as melhores pessoas para entender o autista são os pais. Principalmente a mãe. É muito importante ter ajuda. Importante. O psicanalista não diagnostica, mas orienta corretamente o caminho. Relatório terapêutico detalhado. O que é isso? É um documento técnico complementar que demonstra como o TEA impacta a vida real do sujeito, por que o direito solicitado é necessário, quais os prejuízos existem se o atendimento for negado. No direito, ele funciona como prova técnica funcional, não médica, tá? O relatório terapêutico, ele funciona como uma prova técnica funcional. Ele não tem valor médico, tá? O que o relatório precisa demonstrar juridicamente? Impedimento de longo prazo, impacto emocional, social e funcional, necessidade de acompanhamento contínuo, risco de agravamento sem suporte adequado, base legal da Lei 13.164/2015, LBI, artigo 2. Caminho prático. O psicanalista elabora o relatório, a família anexa ao pedido administrativo, o documento passa a integrar o processo de garantia do direito. Como que o psicanalista orienta? Esse relatório explica como o autismo afeta o dia a dia e por que o atendimento não é opcional, mas essencial. Ele costuma ser decisivo em caso de negativo. É assim que o psicanalista orienta. Solicitação em órgão de saúde, educação ou assistência social. O que é? É o pedido formal do direito feito junto ao órgão responsável. Sem esse pedido, não há como exigir judicialmente. Onde solicitar conforme direito? Na saúde, você vai procurar o SUS, UBS, CAP, Secretaria de Saúde. Terapias, acompanhamentos multiprofissionais. Na educação, você vai procurar o quê? Escola pública ou privadas. Acompanhante escolar, adaptação pedagógica. Na assistência social, no CRAS, INSS, tem o BPC, tem o LOAS, nós vamos falar sobre isso. Caminho prático, fazer o pedido por escrito. Protocolo, e-mail ou requerimento. Aí você vai anexar. Isso tudo é orientação que nós vamos dar. Vai anexar diagnóstico com CID, relatório terapêutico. Aí guardar comprovante. Como que o psicanalista vai orientar? Mesmo que a instituição diga que não vai conceder, é fundamental formalizar o pedido. Esse registro é o que garante o direito depois. A escola negou, deixa para lá. Não, essa negação que vai te dar direito depois. Regra de ouro. Pedido verbal não protege juridicamente. O que o direito fala? Nada que não é escrito não é válido. Tem que ter uma prova, não só palavra.
Tá? Em caso de recusa, ação judicial com base na lei. O que caracteriza a recusa? Negativa por escrito, silêncio prolongado, fila sem previsão, alegação genérica. Ah, falta de recurso. Isso é uma alegação genérica. Juridicamente, tudo isso é descumprimento da lei. Aí vem um caminho administrativo antes da ação. Ouvidoria, Secretaria de Saúde e Educação, Conselho Tutelar, Criança e Adolescente. Caminho judicial, procurar defensoria, público ou advogado. Aí levar diagnóstico, relatório, comprovante negativa. Solicitar. Aí o que o Ministério Público faz? A defensoria. Eles pedem uma tutela de urgência. Muitas crianças, muitos pais conseguem pegar remédio, muitas crianças conseguem pegar remédio. Um minuto só. Calma aí, um minuto só, gente. Um minuto só, deixa eu responder aqui, senão vai dar ruim para nós aqui na aula. Vai dar ruim. Calma aí. Voltando. Aí o que o Ministério Público vai pedir? Ali o defensor público, tutela de urgência, então muitas famílias conseguem remédio, conseguem vaga, conseguem muitas viagens através da defensoria pública, tá bom? Tutela de urgência, cumprimento imediato do direito. Base legal principal, Constituição Federal, Lei Berenice, LBI. Como que o psicanalista vai orientar? Como? Com esse documento, vocês podem procurar a defensoria pública. A lei reconhece o autismo como deficiência e garante prioridade ao atendimento. O psicanalista não entra no processo, mas empodera a família. O psicanalista não entra no processo, mas empodera a família. Resumo final para uso do consultório. Diagnóstico clínico com CID, relatório terapêutico bem fundamentado, pedido formal ao órgão competente, negativa, caminho administrativo ou judicial. Frase-chave para o psicanalista. O direito da pessoa com TEA não é favor do Estado, é obrigação legal. Direito da pessoa com TEA não é favor do Estado, é obrigação legal. Isso é de suma importância. Terceira lei, importante, lei nacional. Importante. Deixa eu ver aqui, chegou a mensagem. Ela botou, eu tenho um grupo terapêutico com mães atípicas. Muito interessante, tá? Infelizmente, dificuldade muito quando os pais se perdem nessa situação do filho. É isso mesmo, Bia. Obrigado pelo comentário, Maristela. Voltando. Encontrei 12 correspondências. Você pode especificar melhor? Não quero especificar agora. Meu Deus, esse negócio de inteligência artificial. Vamos lá. Opa. Lei 13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão, que é LBI. Aí vem os textos legal. Artigo 2, considera essa pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Artigo 4, toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Nenhuma espécie de discriminação. Deixa eu ver aqui. Artigo 28. Incumbe ao poder público assegurar sistema educacional inclusivo em todos os níveis. É garantia. O poder público tem que garantir ali. Meu Deus, é muita coisa, tá?
educacional, educação básica, educação infantil, ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, é direito. Comentário jurídico. A LBI reforça que o TEA é um impedimento de longo prazo, garantir inclusão social, escolar e profissional. A exclusão dos alunos com TEA, a recusa de adaptação curricular ou a cobrança adicional em escolas privadas é ilegal. Porque seu filho é autista, eu tenho que cobrar um pouco mais porque eu tenho que pagar uma mediadora. Não, não pode isso. O terapeuta pode atuar como agente técnico de defesa de direitos por meio de pareceres e laudos. Como obter o direito? Relatório terapêutico indica a necessidade de adaptação, solicitação formal à escola ou instituição, denúncia ao Ministério Público em caso de descumprimento, ação judicial com base na LBI. Outra lei que vai embasar o TEA, Lei 8.069 de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. O texto legal, os trechos relevantes, artigo 7. A criança e adolescente tem direito à proteção à vida e à saúde. Artigo 53. A criança e o adolescente tem direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa. Comentário jurídico. O ECA, garante prioridade absoluta às crianças com TEA, exigindo atendimento preferencial, políticas públicas específicas e proteção integral. Relatórios terapêuticos são fundamentais, utilizados como prova em ações baseadas no ECA. Como obter o direito? Encaminhamento via conselho tutelar, solicitação de vaga escolar inclusiva, acionamento do Ministério Público. Então, o ECA vai embasar os direitos do TEA. Outra lei, Lei 8.742, de 1993, que é LOAS, e o BPC LOAS. Texto legal, artigo 20. O benefício de prestação continua. BPCE, benefício de prestação continuada. É a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência, que comprove não possui meios de prover a própria manutenção. Estava estudando hoje e vendo. Antes, a mãe que tinha um filho autista não poderia trabalhar de carteira assinada. Agora já é lei. Ela pode trabalhar de carteira assinada e ter o filho autista com BPC. Tá? É muito importante saber disso. Comentário jurídico. A pessoa com TEA, por ter direito ao BPC, independentemente de idade, criança, adolescente, adulto, desde que haja impedimento de longo prazo e vulnerabilidade social. Relatórios de psicanalista e terapeuta são fundamentais para demonstrar impacto funcional e social. Como obter esse direito? Cadastro único, que é o CAD único, laudos médicos e terapêuticos. Não é só com laudo terapêutico, tem que ser laudo médico e terapêutico. Solicitação no INSS. Recurso ou ação judicial em caso negativo. Como obter o BPC LOAS para a pessoa com TEA? Então, primeiro, voltando, o BPC e LOAS em linguagem simples. O benefício de prestação continuada. LOAS garante salário mínimo mensal à pessoa com deficiência que não consegue prover sua própria subsistência e vive em situação vulnerável social. Base legal é a Lei 8.742, LOAS, a Lei do TEA com pessoa de deficiência e a Lei da LBI. O importante, o BPC não exige contribuição em INSS. Tem pessoas que falam assim, eu ouvi falar assim, não, porque eu nunca contribuí. Não, não precisa disso. Não precisa, tá? Primeiro passo, reconhecimento do TEA com deficiência. O que é exigido? O INSS precisa reconhecer que a pessoa com TEA tem impedimento de longo prazo que dificulta sua participação plena na sociedade. No TEA, isso é presumido por lei. Documento essencial, laudo médico, com CID 10, com CID 11. Relatório terapêutico. Esse relatório terapêutico é feito por psicanalista, por psicólogo, por fono, junto com o laudo médico. Nunca só o relatório terapêutico. Um exemplo prático. João, 9 anos, TEA, nível 2. Tem dificuldade de comunicação, crises sensoriais e depende de supervisão constante. Mesmo sem deficiência física. O impedimento é social e funcional, o que caracteriza deficiência para o BPC. Qual o papel do psicanalista? O relatório precisa mostrar que o TEA afeta a autonomia,
a convivência social e o funcionamento diário, não apenas o diagnóstico. Tá? Segundo passo, comprovação de renda familiar. Aí é um critério socioeconômico. Regra geral, a renda da pessoa, da família, deve ser igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Importante, a Justiça já conheceu que esse critério não é absoluto, tá? Já está mudando muito. Quem entra no cálculo? Pessoa com TEA, pais ou responsáveis, irmãos menores, pessoas que moram na mesma casa. O que não entra? Benefício de ter um salário mínimo de outro membro idoso ou com deficiência. Auxílios temporários. Exemplo prático. Uma família com 4 pessoas vivendo com R$ 1.800 mensais é uma renda per capita de R$ 450, abaixo de 1/4 do salário mínimo. Critério atendido. Qual o papel do psicanalista? Orientar a família a não desistir se a renda ultrapassa um pouco o limite, pois o impacto do TEA pode justificar o benefício judicialmente. Terceiro passo, o cadastro único obrigatório. É a base de dados do governo federal para programas sociais. Sem o CAD único, não existe BPC. Qual o caminho prático? Ir ao CRAS do município. Aí lá leva documentos pessoais, comprovante de residência, renda familiar. Informar corretamente o quê? Gasto com terapias, com medicamentos, transporte. Exemplo prático. Mãe informa no CAD único que gasta 600 por mês com terapias e transporte. Esses dados ajudam a caracterizar a vulnerabilidade, mesmo com a renda um pouco maior. Qual é o nosso papel, psicanalista? Orientar a família a relatar todos os custos do TEA. Por isso, pesa na análise social. Quarto passo, solicitar o BPC no INSS. Onde solicitar? Pelo site ou aplicativo Meu INSS, ou presencial quando disponível. Documentos que vão ser anexados: laudo médico, relatório terapêutico, comprovante no CAD único, documento da família. Exemplo prático: a família anexa relatórios do psicanalista mostrando que a criança não tem autonomia e exige cuidado integral. Esse documento influencia diretamente a perícia social. Qual é o nosso papel? Produzir um relatório claro, funcional e juridicamente forte, evitando termos vagos. Quinto passo, avaliação social médica do INSS. O INSS vai realizar o quê? Perícia médica, uma avaliação social. No TEA, a avaliação social costuma ser decisiva. Exemplo prático. Assistente social avalia que a mãe não consegue trabalhar por cuidar integralmente do filho TEA. Isso reforça o quê? A concessão do benefício. Qual é o nosso papel? Orientar a família a descrever a rotina real, sem minimizar a dificuldade. Às vezes a pessoa tem vergonha, aí vai minimizar ali e acaba perdendo. Sexto passo, concessão negativa do benefício. Se concedido, pagamento mensal de um salário mínimo e revisões periódicas. Se negado, cabe recurso administrativo ou ação judicial. Sétimo passo, ação judicial quando o INSS nega. Aí vai procurar um defensor público, vai levar os laudos, relatório terapêutico, a negativa do INSS. Aí a defensoria vai pedir uma tutela de urgência, uma reavaliação no critério de renda. O exemplo prático: mesmo com renda acima do limite, o juiz concede BPC ao reconhecer o alto custo terapêutico do TEA. Resumo visual ali para consultório: diagnóstico TEA, relatório terapêutico, CAD único, pedido INSS, perícia social, benefício concedido, negado, defensoria pública. O BPC, isso é muito importante, o BPC não é caridade, é um direito garantido por lei à pessoa com TEA em situação de vulnerabilidade. Não é caridade que o governo faz, não. Tá? Agora, existe a lei também, deixa eu beber uma água. Existe a lei da CIP-TEA, que é a Carteira de Identificação de Pessoa com TEA. Lei 13.977/2020. Lei Romeu Mion, em homenagem aí ao filho Romeu do Mion. O que é? Documento oficial que identifica a pessoa com TEA.
e garante atendimento prioritário, sem necessidade de apresentar laudos repetidamente. Passo a passo para obter o CIP-TEA. Reunir a documentação. Documento da pessoa com TEA, RG, certidão de nascimento, documento do responsável legal, comprovante de residência, laudo médico, relatório diagnóstico, diagnóstico com CID-10 e CID-11, pode ser emitido por médico, neurologista, psiquiatra e pediatra. Em alguns municípios, aceita-se relatório multiprofissional. Solicitar o CIP-TEA, Prefeitura, na Secretaria de Assistência Social ou Saúde, CRAS ou CREAS. Plataforma estadual, municipal, como disponível. Aguardar a emissão, que é um prazo médio entre 15 a 60 dias, que vai variar por município. Tá? Orientação do psicanalista aos pais. A CIP-TEA evita constrangimento, crises por espera prolongada e a exposição repetida do diagnóstico. É um instrumento de proteção emocional e social. Exemplo claro, a criança autista tem prioridade no SUS, atendimento profissional, preferencial em escolas, acesso facilitado a serviços públicos e privados, mediante essa carteirinha. Já é lei. A carteirinha vai evitar muitos problemas. Agora tem outra lei, direito à nutrição e terapia nutricional no TEA, Lei 15.131/2025, ano passado. O que a lei garante? Reconhece a nutrição adequada. Deixa eu ver aqui, chegou a mensagem. Ó, a Kelly colocou assim, ó. A doutora Kelly, né, psicanalista, eu como professora que atuo com criança na rede pública, identifico uma criança com característica TEA, posso emitir um relatório técnico como psicanalista, especialista em IABA, porque essa criança tem acesso aos primeiros tratamentos diagnósticos pelo SUS. Muitas vezes a criança entra na creche sem que os pais reconheçam essa situação e sem condições de um tratamento privado. Nós temos que pesquisar, porque doutora Kelly, você é funcionário da prefeitura, né? Talvez você não consiga, porque você é da prefeitura como professora. Agora, se essa mãe for te procurar no consultório, aí é outra coisa. Mas na escola você não vai poder. Porque ali você, ou seja particular, ou seja concursada, você é como professora. Mas você pode orientar a família. Procurar, tá? Só pode orientar. Tá? A Kelly botou assim, é o que eu imaginei. Algumas burocracias que impedem, né? É complicado. Mas vamos lá. Aí tem a lei que garante o quê? A nutrição adequada e terapia nutricional, com parte do cuidado integral da pessoa com TEA, especialmente em caso de seletividade alimentar. Tem criança que é seletiva demais. Aí entra a lei, aí a escola tem que providenciar, a prefeitura tem que mandar tudo aquilo que a criança precisa. Hipersensibilidade sensorial, prejuízos nutricionais associados ao autismo, passo a passo para acessar pelo SUS, a avaliação inicial, né? UBS, lá nas unidades básicas de saúde, encaminhamento por pediatra, clínico ou CAPS, como ter esse direito à nutrição. Solicitar atendimento nutricional, pedido formal de acompanhamento com nutricionista, relatar dificuldades alimentares específicas do TEA, plano terapêutico, elaboração de plano alimentar adaptado, acompanhamento contínuo, a orientação dos psicanalistas aos pais. A alimentação do TEA não é apenas nutricional, é emocional, essencial e psíquica, e sensorial e psíquica. A lei reconhece isso com muito cuidado de saúde. Porque uma criança que não tem TEA, a nutrição dela é ali, né? Da comida que pode comer ou não. Agora, do autista, não. A nutrição é emocional, é sensorial, cheiro, é ali as coisas que tem na comida, é psíquica. A lei de nutrição vai reconhecer tudo isso. Exemplo prático. Uma criança com seletividade alimentar severa pode receber acompanhamento nutricional contínuo do SUS, integrar o cuidado alimentar ao plano terapêutico global. Então, é lei de nutrição.
Outra lei, fim da exigência de renovação anual de laudos, importantíssimo. A lei do ano passado, interpretação normativa consolidada da Lei 15.157, de /2025, em consonância com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a LBI. O que mudou? Para a deficiência permanente com TEA, não é mais obrigatório a realização, não é mais obrigatória a renovação anual de laudos. Isso é importante. Evitar perícias repetidas e revitimização. Garante estabilidade em benefícios assistenciais. Passo a passo para garantir esse direito. Laudo inicial bem fundamentado, CID do TEA, descrição de condições permanentes, assinatura e CRM do profissional médico, solicitação de benefício, BPC, LOAS, via INSS, cadastro único, defesa em caso de exigência indevida, apresentar legislação, solicitar revisão administrativa, buscar defensoria pública se necessário, orientação de nós, psicanalista para os pais. O autismo não vence. O autismo não vence. Repetir perícia gera o quê? Sofrimento, ansiedade, insegurança desnecessária. A lei protege contra isso. Exemplo prático. O adulto com TEA que recebe o BPC não precisa mais comprovar anualmente o autismo. Desde que o laudo inicial, tem que ser no início, indique condição permanente, tem que estar escrito lá. Condição permanente. Aí não vai precisar renovar. Tá? Aí vem, então, vou fazer de novo um adendo. Lei que elimina, de novo, a exigência de renovação periódica de laudos, tá? Segundo a interpretação da legislação recente, quem tem deficiência permanente, incluindo autismo, recebe benefícios assistenciais como BPC, LOAS, não precisa mais passar por perícias periódicas anuais para manter esse benefício. Pontos principais. Laudo médico definitivo com CID, assinatura técnica contínua necessária inicialmente. Não é mais necessário renovar o relatório todos os anos, se a condição for considerada irreversível. Tá? Evita burocracia excessiva e quedas indevidas de benefício. Exemplo, uma pessoa adulta com TEA, que recebe BPC LOAS, não precisará mais ir ao INSS todo ano para comprovar novamente o autismo, desde que a condição seja comprovada permanente. Checklist prático do TEA, na aplicação da Lei 15.157, que é a dispensa ali da perícia médica, periódica. Estou só batendo porque essa é uma lei nova, tá? O objetivo é garantir o beneficiário transtorno autismo que tenha direito de dispensas de perícias médicas periódicas conforme capacidade permanente e irreversível, evitando convocações indevidas no INSS. Ainda tem INSS negando, mas é lei, tá? Tem INSS negando, mas é lei. Documentos essenciais obrigatórios, documentação pessoal, RG, CPF do beneficiário, RG, CPF do responsável, se for menor incapaz, comprovante de residência, documento do benefício, número do benefício, carta de concessão do BPC, extrato do benefício, documentos clínicos fundamentais, laudo médico. Laudo precisa conter diagnóstico, CID-10, informações claras do TEA, assinatura carimbo CRM do médico, data recente, preferencialmente, até 12 meses. Tá? Frase recomendada no laudo. Trata-se de condição permanente sem possibilidade de cura, não havendo perspectiva de reversão funcional. Isso tem que ter, até orientar os pais para isso na hora, porque tem médico lá que na hora de preencher lá o laudo, ele não coloca. Aí vai dar ruim. Relatório multiprofissionais fortalece o mútuo pedido, relatório psicológico, relatório psicanalítico, quando houver, relatório de fonoaudiologia, relatório de terapia ocupacional, relatório escolar, se criança ou adolescente. Esses relatórios não substituem laudos médicos, mas reforçam a irreversibilidade funcional. Fundamentação legal, anexar ou citar essas leis. A Lei 15.000, a Lei 12.000, a Lei 13.000, que é a dispensa de perícia para incapacidade, TEA como deficiência para todos os efeitos legais e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Documentos de administrativo, aí vem requerimento formal, o modelo já criado,
procuração se representada por advogado responsável, declaração de representação legal quando aplicável. Tá? Aqui, como protocolar passo a passo? Opção, que é no aplicativo Meu INSS. Acessar o aplicativo, clicar no novo pedido, selecionar a atualização de benefícios ou outros requerimentos, anexar todos os documentos, inserir requerimento da lei, do TEA. Segunda opção, recurso administrativo. Usar quando? O INSS convoca para perícias indevida ou houver negativa de dar dispensa. Prazo médio, 30 dias após a notificação. Se o INSS negar, solicitar o recurso administrativo fundamentado, juntar novamente os laudos, citar expressamente a lei e encaminhar para a ação judicial se necessário. Tudo isso dá muito trabalho, muito desgaste. Então, com uma orientação de um psicanalista, ajudando a parte emocional, é muito melhor para essa família vencer. A jurisprudência vem sendo favorável, especialmente em caso de TEA moderado e severo. Tá? Orientação para psicanalistas terapêuticos. Preste atenção nisso. Vou beber uma água. Bebam água. Você pode orientar a família sobre a natureza permanente do TEA, emitir relatório técnico complementar sem diagnosticar, ajudar a organizar os documentos, evitar que a família passe por perícias repetitivas e desgastantes. Importante, o relatório terapêutico não substitui o laudo médico, mas fortalece o conjunto. Conclusão técnica. O TEA não é condição transitória. A Lei 15.157/2025 veio justamente para proteger famílias e pessoas com deficiência de burocracia desnecessária e violação de dignidade. Esse checklist garante segurança jurídica, clareza clínica e efetividade administrativa. Aqui eu fiz um resumo das principais leis que beneficiam o TEA, a Lei 12.000, Berenice, Política Nacional de Proteção aos Direitos da Pessoa, a Lei 13.977/220, o CIP-TEA, Carteira de Identificação com Prioridade de Acesso, a Lei 13.146/2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência Aplicável, TEA, que é o LBI, Lei 15.131/2025, garante a nutrição, terapia nutricional, Lei 15.157/2025, dispensa laudos anuais para benefício permanente. Para o psicanalista do mente renovada, o psicanalista não substitui médico, mas exerce papel fundamental. Orientar os pais sobre os direitos, reduzir a angústia ligada à burocracia, encaminhar corretamente aos serviços públicos, proteger a saúde psíquica da família, atuar como agente de inclusão. Nota institucional. Este material tem caráter orientativo, educativo e preventivo, alinhado às legislações vigentes, podendo ser utilizado em consultórios, CAPs, projetos sociais, convênios municipais e orientação familiar terapêutica. O papel do psicanalista e do terapeuta na defesa dos direitos do TEA. Qual é o nosso papel? Elaborar relatórios claros, técnicos e éticos, descrever impactos emocionais, sociais e funcionais, apoiar famílias na compreensão dos direitos, atuar como elo entre a clínica, escola e sistema jurídico. Então, o psicanalista e o terapeuta ocupam posições estratégicas na defesa dos direitos de pessoas com transtorno do aspecto autista, TEA. Sua atuação não se limita a cuidados clínicos, mas se estende à proteção jurídica, social e institucional, sempre respeitando os limites éticos da profissão. Outro, elaborar relatórios claros, técnicos e éticos. O que é isso? Qual a definição disso? Relatório terapêutico é um documento técnico com valor jurídico, indireto, utilizado para subsidiar decisões administrativas e judiciais. Ele não substitui laudo médico, mas complementa e fortalece a prova do impedimento a longo prazo, conforme a lei e a Lei Brasileira de Inclusão. Exemplo, uma criança com TEA tem seu pedido de acompanhamento terapêutico negado pela escola. O relatório do psicanalista descreve de forma objetiva os prejuízos na interação social, autorregulação emocional e adaptação ao ambiente escolar. Esse documento é anexado ao pedido administrativo e, posteriormente, a ação judicial, contribuindo para a concessão do direito. Modelo orientativo. Olha o trecho.
tem que escrever. Observam-se prejuízos persistentes na regulação emocional e na interação social, caracterizando impedimentos de longo prazo, que demandam suporte contínuo no ambiente educacional, sob pena de prejuízo ao desenvolvimento global assistido. Outra coisa que nós precisamos fazer, descrever impactos emocionais, sociais e funcionais. O foco do terapeuta não é diagnóstico médico, mas a repercussão prática do TEA na vida cotidiana do assistido. A legislação brasileira valoriza o impacto funcional para caracterizar o quê? Deficiência e garantia de direitos. Exemplo prático. É impedido de BPC e LOAS, o terapeuta descreve que o adolescente com TEA apresenta dependência significativa de terceiros para a organização de rotina, dificuldade severa de socialização, incapacidade de inserção em atividades compatíveis com a sua idade, reforçando a condição de quê? Vulnerabilidade. Deixa eu ver se chegou mensagem aqui. Permitir um convidado aqui. Deixa eu permitir. Vamos lá. Modelo orientativo. As limitações emocionais e sociais observadas comprometem a autonomia do assistido, restringindo sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Outra coisa que nós podemos fazer é apoiar as famílias na compreensão. Então, cabe ao psicanalista o quê? Orientar as famílias quando a existência de direito, sem prometer resultados, esclarecendo caminhos administrativos e judiciais possíveis. Um exemplo bem prático. A família desconhece o direito do BPC e LOAS. O terapeuta explica em linguagem acessível que o benefício não depende apenas da renda, mas da soma entre vulnerabilidade social e impedimento de longo prazo, orientando sobre o cuidado único e a documentação necessária. Modelo para orientação verbal sugerida. Este relatório pode ser utilizado para solicitar direitos na saúde, educação ou assistência social. Caso haja negativa, a família pode procurar a Defensoria Pública levando esse documento. Olha o modelo de orientação. Atuar como elo entre clínica, escola e sistema jurídico. O terapeuta atua como ponte técnica, traduzindo a linguagem clínica para campo institucional e jurídico, sem exercer a função de advogado ou perito. Exemplo, após a solicitação da família, o psicanalista elabora relatório direcionado à escola e participa de reunião técnica explicando de forma ética as necessidades emocionais e adaptativas do aluno com TEA, facilitando a implementação de adaptações pedagógicas. Modelo de encerramento institucional. Este profissional permanece à disposição para esclarecimentos técnicos dentro dos limites éticos de atuação terapêutica, visando a proteção integral dos direitos da pessoa com TEA. Uma síntese bem prática. O psicanalista não judicializa, ele fundamenta, não impõe, ele orienta, não decide, ele sustenta tecnicamente o direito. Elaborar relatórios claros e técnicos e éticos, bati muito nisso, para que você, quando for fazer os seus relatórios terapêuticos, não erre, tá? O relatório terapêutico é o principal instrumento de defesa do direito, produzido pelo psicanalista. Ele não substitui o laudo médico, mas traduz o impacto subjetivo e funcional do TEA para o Estado. Um bom relatório descreve fatos observáveis, não opiniões. Utiliza a linguagem técnica, acessível ao direito. Respeita os limites éticos da psicanálise. Protege o profissional e o paciente. Juridicamente, ele funciona como prova ética complementar. Exemplo, uma escola nega acompanhamento terapêutico alegando falta de recursos. O relatório do psicanalista demonstra que o aluno apresenta crise de desorganização emocional, sem mediação a risco de exclusão escolar. O acompanhante é adaptação razoável, não privilégio. Aí um modelo prático de um texto padrão, com base no acompanhamento terapêutico contínuo. Observam-se prejuízos persistentes na interação social, na comunicação funcional e na regulação emocional, compatíveis com o transtorno
do espectro autista, os quais demandam suporte contínuo para a garantia do desenvolvimento e da inclusão social. 2. Descreve impactos emocionais, sociais e funcionais. O direito não decide com base apenas no diagnóstico, mas no impacto do transtorno na vida real. Cabe ao psicanalista responder juridicamente a pergunta: o que o TEA impede essa pessoa de fazer sozinha? O que deve ser descrito? Impacto emocional. Qual é o impacto emocional? Crise de ansiedade, desorganização psíquica, sofrimento diante de mudanças. Quais são os impactos sociais? Dificuldade de vínculo, isolamento, rejeição escolar. Impactos funcionais: baixa autoestima, dependência de supervisão, dificuldade de adaptação à rotina. Exemplo: adolescente com TEA abandona a escola após repetidas crises. O relatório demonstra que o problema não é a indisciplina, mas a incapacidade de lidar com estímulos sem suporte. Modelo pronto de um trecho. As limitações emocionais e sociais observadas interferem de forma significativa na autonomia e na participação plena do assistido na vida social, caracterizando impedimento de longo prazo nos termos de legislação brasileira de proteção à pessoa com deficiência. Apoiar famílias na compreensão dos seus direitos. Aí vem a definição aprofundada. Grande parte das famílias não sabe que o TEA é legalmente considerado deficiência. O psicanalista atua como educador de direitos, sem exercer a advocacia. Isso reduz o quê? Abandono de tratamento, culpa familiar, submissão a abusos institucionais. Exemplo: a família acredita que o BPC-LOAS é a favor do governo. O terapeuta explica que é direito garantido por lei, orientando o caminho correto. Aí vem o modelinho orientação verbal. O autismo é reconhecido por lei como deficiência. Isso garante direito na saúde, na escola, na assistência social. Meu papel é ajudar vocês a compreender esse caminho e registrar tecnicamente a necessidade clínica. 4. Atua como elo entre clínica, escola e sistema. Tá? O psicanalista é a ponte técnica entre a subjetividade do paciente, a exigência burocrática do Estado e a realidade escolar e social. Ele não litiga, não entra com processo, mas organiza o diálogo entre o sistema. Tá? Exemplo: a escola exige laudo médico e ignora relatórios terapêuticos. O psicanalista orienta a família a formalizar o pedido e utilizar o relatório como documento técnico de sustentação. Modelo pronto. O presente relatório destina-se a subsidiar a articulação entre família, instituição de ensino e órgão público, visando a garantia dos direitos fundamentais da pessoa com transtorno do espectro autismo. Uma síntese institucional, uma visão aqui da sociedade. Na sociedade psicanalítica, mente renovada, o psicanalista é compreendido como guardião da ética, defensor da dignidade humana, tradutor técnico entre sofrimento psíquico e cidadania. Relatar, orientar e articular não é advocacia, é compromisso humano. Manual jurídico do psicanalista da defesa dos direitos de terra da sociedade. Tá? Aqui eu vou te apresentar o manual de direito, né? Então, este manual foi desenvolvido para orientar psicanalistas e terapeutas quanto ao uso correto da linguagem clínica com repercussão jurídica, especialmente na defesa dos direitos de pessoa com transtorno do aspecto autista. O objetivo é proteger o profissional, fortalecer relatórios terapêuticos e evitar erros que possam fragilizar processos administrativos judiciais. O que o psicanalista pode escrever juridicamente? Linguagem permitida e recomendada. Descrição de observações clínicas. Impactos emocionais, sociais e funcionais. Tempo de frequência de acompanhamento. Necessidade de suporte contínuo. Impedimento de longo prazo com base funcional. Exemplo correto. Observa-se prejuízo persistente na interação social e na regulação emocional, caracterizando impedimento de longo prazo que interfere na autonomia e participação social do assistido. Fundamentação legal, indireta. O psicanalista pode mencionar leis como referência de direitos, sem atuar como peritos ou advogado. Lei,
a Lei 12.000, a Lei 13.000, a Constituição pode ser citada. Nos termos da legislação vigente, de proteção à pessoa com deficiência, faz-se necessário a garantia de atendimento contínuo adequado. O que o psicanalista não deve escrever juridicamente? Termos proibidos ou de risco, diagnóstico médico, código de CID com afirmação médica, se não for médico, prescrição de medicamentos, determinação de decisões judiciais, afirmações absolutas. Exemplo, o paciente é autista nível 2 e deve receber imediatamente o benefício do BPC. Nunca. Linguagem que fragiliza o processo. Termos vagos. Parece, talvez, um pouco. Escreve na IA. Coloca meu relatório numa versão jurídica, sem tirar a originalidade da versão terapêutica. Tá? Julgamentos morais, emoções pessoais do terapeuta. Evitar. A família sofre muito e precisa de ajuda. Nunca escreva isso, porque aí você está botando suas emoções. A família sofre muito e precisa de ajuda. Não faça isso. Aqui está o modelo de relatório juridicamente seguro, um padrão da sociedade, uso para SUS, escola, INSS, defensoria. Aqui está o trecho de orientação. As limitações observadas impactam significativamente o desenvolvimento emocional e social do assistido, exigindo acompanhamento terapêutico contínuo e adaptação institucional compatível. Aí está aqui, ó, a Agência da Previdência, o INSS, o setor, aí o nome completo. Aqui estão os fatos, tá? O beneficiário, a pessoa diagnosticada transtorno no aspecto autista. Isso aqui vai ficar tudo na apostila para você, ó. Tá? Do direito, aí vem as leis, tudo para você fazer. Ó. Manutenção de convocação, do pedido. É um modelo aqui, bem fundamentado. Ó. Nos termos, pede deferimento. Tá? Orientação prática. Pode ser protocolado no meu INSS com atualização de benefício e requerimento diverso. Pode ser anexado em recurso administrativo. Serve também como base para ação judicial se houver negativo. Conclusão. Ser psicanalista vai muito além de possuir um certificado ou atender entre quatro paredes. A psicanálise, quando exercida com consciência, ética e compromisso social, transcende consultório e se manifesta como um instrumento de transformação humana, familiar e coletiva. Conhecer a legislação que ampara a pessoa com transtorno do aspecto autista não é um detalhe burocrático, é um ato terapêutico, ético e político no sentido mais nobre da palavra. Quando o profissional compreende os direitos que sustentam o sujeito com TEA, ele não apenas fortalece o processo clínico, mas protege a dignidade, promove a inclusão e contribui para a construção de um futuro mais justo para o indivíduo e sua família. O psicanalista que se limita apenas à escuta clínica corre o risco de negligenciar o sofrimento que nasce da exclusão, da desinformação e da violação de direitos. Por isso, nosso papel também é formativo, orientador e profissional. Somos chamados a atuar como ponte entre o sujeito, a família, a escola, o SUS, o CAPS e as políticas públicas. Psicanalistas e terapeutas não cuidam apenas da psique, cuidam da cidadania, da identidade, do direito de existir com respeito. É nossa responsabilidade orientar pais, responsáveis e cuidadores, empoderando-os com empoderamento com informações, ajudando-os a acessar benefícios legais, serviços públicos e garantias constitucionais. Essa postura não descaracteriza a clínica, ela fortalece, pois trata o sujeito em sua totalidade, psique, social, emocional e humana, que nunca nos esquecemos. Somos geradores de valores, somos autoridades em vidas. A nossa prática deve estar sempre sustentada pela ética, pelo respeito, pela empatia
e pelo compromisso com o bem comum. A psicanálise, que não alcança o social, se torna incompleta. A psicanálise que atua na formação psicossocial transforma destinos. Dr. Michel Silva. Gente, aqui tá todas as referências, tá? Eu quero agradecer você que ficou comigo até agora, tá? Quero agradecer você que ficou comigo aqui na aula até agora. Você que vai assistir depois pelo portal, faça suas anotações, mande suas dúvidas. Temos um grupo, manda suas dúvidas no grupo. E nós estamos aqui sempre pronto para te ajudar, para que você seja também um agente de orientação de pessoas, de famílias que têm um filho autista, instituições que precisam ser ajudadas, escolas, tá? Muito obrigado pela sua presença. Você está no nosso curso. Eu vou liberar essa aula, eu vou liberar depois no YouTube. Eu quero que essa aula ela alcance a maioria das pessoas. Depois você divulga para as pessoas que precisam aprender sobre a legislação do TEA, tá bom? Obrigado pela sua participação. Vamos tirar uma foto? Você que puder abrir aí a sua imagem para a gente printar aqui a foto, você também printa aí no seu celular, marca a gente lá, @psicanalista Michel Silva, @Clube Mente Renovado, marca aí, tá? Todos do Mente Renovado aí, e vamos divulgar, vamos ajudar as pessoas, e muito obrigado por você estar aqui até esse horário, né? Sexta-feira, eu sempre falo, sexta-feira, 8h20 da noite, sabe onde a minha família está? Está no shopping assistindo filme, minha esposa e os meus 2 filhos. Eu estou aqui, fazendo o que eu gosto de fazer, gerar valores e autoridades em vidas. Deve me mandar mensagem, o filme acabou, vem me buscar. Vou fechar tudo aqui e vou buscá-los no shopping, tá? Muito obrigado pela participação de vocês. Um bom sábado. Amanhã eu tenho aula, amanhã eu vou dar aula presencial de neuropsicanálise, lá no Ibaderj. Tamo juntos, tá? Vamos tirar foto? Vamos lá, no 1, no 2, no 3? 1, 2, 3. Tirei aqui, tá bom? Muito obrigado. Fiquem na paz e sintam-se sempre amados por Deus e por mim, tá? Um abraço. A primeira igreja que a gente lá é melhor. A pessoa da igreja é melhor, que ela é mais econômica. Oi. Acho que o Michel vai dar aula amanhã. Qual é a matéria? Ele falou que no Aquadar está dando aula amanhã no Ibaderj. Não estou ouvindo lá, Aline. Acho que é. Não tem o nome do professor, não? É ele mesmo. Michel. Mas o coisa vai nos mandar. Vai mandar os vídeos. Você é uma princesa, sabia? Tô fazendo carinho na vovó. Caramba.